Fala Dev, seja muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python ou deseja evoluir ainda mais na carreira caso você já trabalhe com Python e Django principalmente. Mas o que nós vamos aprender aqui na aula de hoje, pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto do Construct, aquele projeto para gerenciar alguma empresa que trabalhe com materiais para construção. Então aqui a gente está fazendo cadastro de clientes, a gente já fez cadastro de produtos, listagem de produtos. Então hoje nós vamos trabalhar com a parte ali da gente vai selecionar um produto que está sendo listado, entrar dentro dele utilizando os slugs do Django. Então nós vamos aprender sobre os slugs, que é uma ótima prática para a gente não utilizar os IDs nas URLs, e também nós vamos começar a trabalhar com os forms e aprender a popular um formulário do próprio Django com algum objeto, alguma instância que veio do banco de dados. Então vamos lá, eu vou aqui ativar meu ambiente virtual, um source vem vbin activate, vou dar um Python 3 manage.py run server. Falou que essa porta já está em uso. Deixa eu abrir aqui meu terminal. ps ao x grep python kill. Acho que é... não tem não. Cadê? Não tem nenhum run server por aqui. Tá aberto não. Por que ele falou? Deixa eu vir aqui. Rodar de novo. Ah, tá. Agora foi. Beleza. Aparentemente, tu falou que essa porta já estava em uso, a porta 8000, mas eu dei um grep ali no Python. Normalmente é o run server, não apareceu, mas rodei de novo, funcionou. Ok. Agora, deixa eu entrar aqui no meu Firefox e vamos acessar aqui o nosso localhost. A gente tem o barra add produto, barra estoque, na verdade, né? Barra estoque, barra add produto. E aqui, o que nós fizemos na última aula? Basicamente, nós temos aqui uma confusão total, né? Porque nós temos aqui alguns produtos em imagem, que até pode acontecer, mas nós temos uma imagem aqui que foi excluída manualmente. Vamos dar uma resetada nesse banco aqui e ver se está tudo ok, tá, pessoal? Vamos dar uma resetada, porque a gente fez muita coisa que não deveria nesse banco, quando a gente está testando, sabe? A gente vai lá, eu falo, vamos ver como é que fica se a gente apagar esse dado aqui do banco. Eu vou lá, apago do banco, isso a gente nunca é recomendado a gente fazer. Então, eu vou vir aqui e apagar esse banco aqui, só para a gente começar do zero e ver se está tudo ok. Vamos dar aqui um... vou ter que dar um... Python 3, manage.py, migrate. Aqui eu coloquei 2A, migrate. Beleza, ele rodou tudo no banco. Eu já vou dar um Python 3, manage.py, create super user. Caio, 1234, 1234. E sim, eu quero. E vamos rodar o servidor. Run server. Aqui entramos no Firefox. Recomendo que vocês façam isso também. É sempre bom dar uma limpeza no banco, caso vocês tenham mexido alguma coisa ali que vocês foram testar, alguma coisa do tipo. Vamos entrar aqui com Caio, 1234 e beleza. Então agora eu vou entrar aqui no add produtos, já que eu estou logado. Se eu não estivesse logado, eu não poderia, porque o add produtos, na verdade, eu acho que a gente nem fez isso, né? A gente deveria ter feito. Se eu vim aqui no estoque, em views, o add produto não está com o requisito de que somente quem tem a permissão de cadastrar produtos pode acessar aqui. Então, nós temos que fazer o seguinte, da mesma forma que a gente fez aqui em usuários, lembram? A gente utilizou aqui o hasPermission, cadê? Aqui. O hasPermission decorator e a gente verifica se a pessoa tem uma permissão XYZ. Então, vamos dar um Ctrl C aqui, acessar aqui. Vamos colocar aqui o hasPermission, só que a gente vai verificar por qual permissão. A permissão que a gente definiu aqui em roles. Aqui em roles a gente vai colocar o cadastrar produtos. Somente quem tem a permissão de cadastrar produtos pode acessar essa view. Depois a gente precisa importar também esse hasPermission decorator. Então a gente tem que copiar daqui. Ctrl C e Ctrl V aqui. Beleza. Então essa parte já resolvemos, apenas quem tem permissão pode acessar. Como o usuário que eu estou logado aqui é um super usuário, um usuário administrador, então ele tem acesso a todas as permissões, obviamente. Mas se ele não tivesse, a gente não conseguiria acessar essa página, ele me daria ali um permission denied, ou seja, nós não temos permissão para acessar essa página. Perfeito. Feito isso agora, vamos fazer alguns testes. Vou entrar aqui, vou selecionar aqui alguma imagem, por exemplo, vamos selecionar essa imagem aqui, abrir... Nome eu vou colocar torneira. A categoria não tem nenhuma, vamos cadastrar uma categoria aqui.
que a gente não fez a parte de cadastrar a categoria ainda. Vou colocar torneira, cadastrar aqui pisos, cimentos e assim por diante. Ok. Aqui nós vou selecionar, na torneira vai ser torneira do call quente e frio, quente e frio. Torneira, estoque inicial, 50, essa torneira eu comprar 50 e venda 150. Beleza, compra 60, não tem problema. Enviar, ele me manda para cá, produto cadastrado com sucesso, ele já me deu o redirect e ele me traz a imagem aqui tudo bonitinho, tudo funcionando, tá? Se eu não enviar a imagem, a gente verificou se é null, por exemplo, se eu cadastrar aqui um piso, XYZ, aqui eu vou selecionar o piso, pisos, estoque inicial 1000, preço de compra 100, de venda 150. Aqui não coloquei imagem, então ele deixou sem imagem, então funcionando perfeitamente como a gente fez a verificação. Não fica aquela imagem falsa. Só que a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é alinhar isso daqui em colunas, porque isso aqui tá simplesmente gigante, tá? E depois eu quero fazer esse botão acessar funcionar através dos slugs. E os slugs a gente vai ver o que é mais pra frente. Primeira coisa então que nós vamos fazer aqui hoje, vamos dar uma ajeitada nesse front-end bem rápido, bem simples aqui. Se eu vim aqui em Stock, Templates, ADD Produtos, a gente está fazendo isso aqui, ó, dentro desse listar produtos. Então, aqui dentro, eu quero colocar tudo isso dentro de alguma coluna. Então, nós temos ali a div, né? Como que a gente pode fazer isso? Basicamente, fora desse for produto, eu vou criar uma row. Então, div, vou dar uma class aqui, vai ser row, ou seja, vai ser uma linha, row. Fora dela, eu vou fechar essa div, fora do for também. Então, barra div, ok. Aí aqui dentro, o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui em cima, beleza, do card body, aqui nós temos o card, né? Então, aqui em cima, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova div, vamos dar um class, vai ser igual a col-md, -md que vai ser a coluna. A gente dentro o restante e fecha a div aqui embaixo. Contra barra div. Vamos ver se está legal. F5 aqui e beleza, já criou as colunas deles. E assim vamos cadastrar mais um produto, por exemplo. Se eu vim aqui, vamos cadastrar, pegar uma imagem qualquer aqui. Essa imagem, produto XY, XTZ, tal, 12, 34, 65, enviar. E ele criou aqui os três. Deixa eu ver aqui como que tá, se tá ok já. Vamos ver. Aqui nesse style, vamos colocar aqui um width, DTH, 2 pontos. Vamos colocar uns 18 rem. E isso daqui vai fazer o seguinte. Quando eu der um F5 aqui, aparentemente ficou da mesma forma. Só que quando ele vai ter 3 produtos aqui cadastrados, né? Quando eu cadastrar o quarto, ele vai passar para a próxima linha. Então, se eu cadastrar aqui a qualquer coisa, estoque inicial, preço de compra, preço de venda. Agora ele passou para a próxima linha. Então, 3 produtos, acho que dessa forma a visualização fica muito mais agradável. Então, futuramente a gente vai colocar aqui um filtro para a gente digitar, por exemplo, eu quero a torneira do call. Ou todo mundo que tem a categoria torneira, todo mundo tem a categoria piso. Então, a gente vai fazer esses filtros também. Só que na aula de hoje a gente não vai trabalhar com isso. A gente vai fazer esse botão funcionar através dos slugs do Django, tá? E o que são os slugs? Imagina o seguinte, quando eu quero acessar esse produto, o que normalmente a gente faria? Quando eu clico aqui, ele manda para cá. Tá, beleza. Deixa eu só fazer um teste. Beleza. Esse acessar aqui não está fazendo nada por enquanto. Quando eu clicar aqui, eu queria que ele abrisse um form, todas as características para eu poder alterar, excluir e etc. o produto torneira do call. Como que a gente faria isso normalmente? A gente acessaria, por exemplo, barra estoque, barra, e eu colocaria aqui, por exemplo, produto, barra, e aqui eu colocaria o ID do produto. Por exemplo, se fosse produto de ID 1, colocaria 1, de ID 2, 2, 3, 3 e assim por diante. E através desse ID eu saberia em qual produto eu estou trabalhando. Só que colocar o ID na URL nunca é uma boa prática. Além de questões de SEO, por exemplo, que o Google não vai entender muito bem, de indexar e tudo mais, se você estivesse fazendo um blog, por exemplo, você vai colocar o título do blog na URL, como por exemplo aqui, eu fiz um artigo lá, como instalar o Python, na verdade como traço instalar o traço Python.
Então ficaria melhor assim, com um slug do artigo ou, por exemplo, o ID desse artigo. O slug é muito melhor, tanto para a questão de SEO, tanto para a questão de visualização do usuário e principalmente para o usuário não saber qual que é o ID do produto que ele está acessando. O ID é algo interno do sistema, o usuário não tem que ter essa informação para ele. Então é interessante que a gente utilize o slug. Então o slug é como se fosse um identificador de um objeto. E esse identificador é algo que representa ele, por exemplo. No caso dos nossos produtos aqui, nesse problema específico que a gente está trabalhando, o slug poderia ser o título. Então, por exemplo, aqui eu não tenho minhas models e eu não tenho, por exemplo, o nome do produto, que seria o título dele, por exemplo, a torneira do col quente e frio. Só que tem um problema. O título, muitas vezes, tem caracteres que a gente não quer na URL, tem espaço, principalmente, que não pode conter dentro de uma URL. Então, a gente pode pegar algum campo do nosso model, do nosso objeto, e transformar em um slug. E como que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Primeira coisa, a gente precisa definir que esse nome aqui é um unique. E unique vai ser igual a true. E eu vou ter agora mais um campo, que vai ser o slug. O slug vai ser igual ao slug field. Então, a gente pode usar aqui um models.slug field. E esse campo slug aqui, ele vai ser unique, ou seja, não pode se repetir, ou seja, ele vai ser o identificador do usuário. Através desse slug, eu sei exatamente qual objeto que é, como se fosse uma chave primária. Então, ele só pode ter um. Então, unique vai ser igual a true. Perfeito para cada objeto. Então, por exemplo, se o nome do produto for o seguinte, torneira do col. O slug vai ser o seguinte, vai ser assim, ó, torneira-do col. É isso que o campo slug vai ser, e ele vai ser único, a gente consegue utilizar ele em URLs, utilizar para filtrar os produtos e tudo mais. Então, toda vez que um produto for cadastrado, alguém passar o nome, categoria, quantidade, preço de compra e preço de venda, eu quero salvar o slug dele. Então, eu vou fazer o seguinte, o método model aqui, ele tem o método save. Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Calma, eu estou na model, né? Preciso vir aqui. Sobe. Cadê? Model base. Deixa eu dar um F3 que fica mais fácil, né? O save. Tá. Aqui, beleza. Aqui nós temos o método save, e é esse método que vai ser responsável por salvar de fato alguma model, de pegar o que a gente criou, da instância que nós criamos e mandar para o banco de dados. Então, eu posso sobrescrever esse objeto aqui. Para quem é aluno da Python Full e assistiu o nosso módulo de orientação a objeto, a gente viu uma aula especificamente sobre sobreposição de método. Então, a gente consegue sobrepor qualquer método quando a gente tem uma herança. A gente pode pegar um método já existente em model, fazer alguns processamentos nele e depois executar ele novamente. Então, a gente pode fazer o seguinte. Se eu posso vir aqui e fazer def save, ou seja, vou criar um método save. Esse método ele já existe lá em model. Mas quando eu crio ele aqui, o que vai acontecer? Quando eu utilizar, por exemplo, a instância de produto.save, ele vai chamar esse método e não o método do lado model. A gente já vai resolver esse problema porque eu quero que chame os dois. Eu quero que antes de chamar o do model, ele chame esse. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, esse método save, ele vai receber self, que é um método de instância, ele vai receber os args. Então, aqui eu posso colocar um args. E posso colocar aqui também um keywords. Por quê? O método save que a gente está trabalhando lá dentro das models, ele vai receber o args e o keywords. Então, eu vou precisar passar para ele futuramente. Aí eu falo o seguinte, se not self.slug, ou seja, se não existir um slug cadastrado, eu vou fazer o quê? Self.slug vai ser igual, e aqui eu poderia falar self.nome. Só que não vai atender os padrões do slug isso daqui. Lembra que eu falei que os padrões do slug tem alguns caracteres que não pode ter, principalmente tem ali, a gente não pode ter espaços, e a gente tem que colocar o tracinho para separar no lugar do espaço. Então, para que isso aconteça, eu tenho que fazer o seguinte. Cadê? Vou descer aqui. Ok. Então, nas minhas models, eu vou fazer assim, ó. From jungle.template.defaultFilters import slugify.
O slugify é simplesmente uma função do Django muito simples. Ela vai receber uma string e vai chamar basicamente o quê? Ela vai converter essa strings para o padrão de um slug. Então vai colocar o tracinho, vai tirar os espaços, ou seja, vai transformar de fato em um slug. Então eu posso pegar aqui nas minhas models e falar que o self.slug vai ser igual ao slugify de self.nome. Então eu vou transformar o nome desse produto em um slug, certo? Só que se eu faço isso, toda vez que eu salvar esse meu objeto, que eu der um produto.save aqui, esse meu produto não vai ser salvo no banco de dados mais, porque ele não está executando o save aqui da minha model. E isso não pode acontecer. Eu quero que seja salvo, só que antes de ser salvo, eu vou criar o camp slug aqui como um slugify. Então, eu posso dar agora um return super.save e agora eu passo o args e os keywords. O que isso aqui vai acontecer? O super, ele simplesmente está se referindo à classe Py dessa minha classe aqui. A classe Py é model, então eu estou falando, olha, execute o save da classe Py, do model. Só que antes de executar esse save, o que ele vai fazer? Ele vai criar o meu self.slug. Com isso, olha só que interessante. Se eu der aqui um Python 3, manage.py, run server. Vamos vir aqui no meu Firefox e vou acessar esses meus dois produtos que eu já tenho aqui. Cadê? Ah, tá. Ele está falando que não existe porque eu esqueci das migrações. Então vamos dar Python 3, manage.py, make migrations. Vamos deixar aqui o slug. Eu vou deixar aqui como teste. Beleza. Datetime, o que tá dando aqui? Espera um minuto, que eu fiz algo de errado. O unique tem que ser true. Ok, o slugify tem que ser unique. É que já existe. Ele deu problema no datetime. É que já existe o campo slug, já existe alguns dados lá, onde o campo slug não foi passado. Então, eu vou fazer o seguinte. Blank vai ser igual a true e o null vai ser igual a true. Eu não entendi o erro que ele pareceu que deu um erro no datetime ali. A gente não tem nenhum campo datetime, não que eu lembre. Tá, vamos dar uma olhada agora. Vamos vir aqui, vamos realizar as make migrations e vamos realizar a migrate. Ok, foi criado lá no banco e vamos dar um run server. Quando eu dar um F5 aqui, a gente tem aqui alguns produtos. Vamos pegar o produto do call, torneira quente e frio. O slug dele aqui não tem nada aqui dentro. Mas quando eu der um salvar novamente, o que vai acontecer? Toda vez que o método save de algum produto é chamado, e quando eu clicar aqui em salvar pela área administrativa, esse método vai ser chamado de produto. Ele vai passar antes por essas duas linhas. Existe um slug para ele? Se não existir, pega o nome e transforma no slug. Então, quando eu der um salvar aqui, ó, salvar e continuar editando, beleza? Agora ele criou aqui o slug para mim. Eu posso fazer isso para todos os produtos, ó. Se eu vim aqui em salvar, ele vai criar o slug. Se eu vim aqui em salvar, ele vai criar um slug. Isso porque eu tinha criado o produto antes de ter feito essa configuração. Todos os produtos que eu criar agora já vai ser criado com o slug. Por exemplo, vou pegar esse daqui e eu vou colocar aqui produto 2. Vou selecionar aqui cimento, estoque inicial 10, preço de compra 20, preço de venda 30. Quando eu criar esse produto, repare o seguinte, o produto 2 já veio criado com o slug, tá? Então, a gente já tem essa garantia aqui funcionando, tá? Fizemos o slug. O que eu posso fazer agora? Eu posso utilizar o slug para acessar um produto pela URL. Então, vamos fazer agora o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou criar uma nova URL. Então, vou vir aqui, deixa eu minimizar aqui algumas coisas, tá? Muito poluído, né? Beleza, vamos abrir o estoque, vamos abrir as URLs. Agora eu quero ter uma URL específica para aquele produto. Então, vamos criar um path. Vou passar aqui, produto, barra, e essa URL precisa de alguma informação do produto. Qual informação vai ser essa? Qual vai ser o tipo de dado? Vai ser um inteiro, um string, que no caso vai ser um slug. 2 pontos slug, que eu quero que chame, a variável se chame slug. Poderia chamar de qualquer outra coisa, mas eu quero que chame assim.
Isso aqui vai chamar uma views.produto, vírgula, o name vai ser produto. Ok, agora a gente pode vir nas nossas views e vou passar aqui um def produto, vai receber a request, vai receber o slug e eu vou dar aqui um return http response no slug só para ver se está funcionando essa URL. Vamos dar um Ctrl S, voltar no nosso Firefox e aqui eu faço o seguinte, barra estoque, barra produto, barra e um slug. Então, por exemplo, produto, traço x, traço y, traço z. Ele mostrou produto, traço x, traço y, traço z. Ou seja, consegui acessar esse slug. Com o slug, eu não quero acessar qualquer produto. Eu quero acessar um produto em específico, que é o produto que a gente vai clicar nesse botão acessar. Então, quando a gente estiver aqui, tem lá o botão acessar, acessar, acessar. E quando eu clicar nesse, eu quero abrir o produto torneira do Docal, quente frio e tal. Então, eu preciso redirecionar aqui, em vez de deixar uma hashtag, eu vou redirecionar para uma URL. Qual URL? Produto. Mas essa URL, ela recebe um parâmetro. Qual parâmetro é esse? É o slug. Mas agora eu não estou iterando sobre cada produto. Eu não acesso aqui o produto.nome, produto.categoria. Aqui, ó, produto.nome, produto.categoria. E é só isso que a gente acessa mesmo, né? Produto.getFirstImage. Ou seja, todos esses campos que nós temos aqui na nossa moda, a gente conseguiu acessar. Nome, categoria, quantidade, preço, a gente não acessou, mas a gente poderia. O slug é a mesma coisa, então eu posso vir aqui e passar produto.slug. Produto.slug. Vamos testar agora, vamos dar um F5 aqui na página, acessar. E ele mostrou torneira Docal quente e frio. Se eu acessar esse daqui, piso XYZ, e tá vendo que aqui, ó, o que era maiúsculo ele deixou minúsculo, o pipe ele tirou, os espaços ele transformou em um tracinho. O produto 2 aqui, acessamos o produto 2 e assim por diante. Então, essa parte está funcionando. O que a gente precisa fazer agora é a validação na views. Então, na views produto, a gente precisa pegar esse slug e filtrar por um produto. Para já adiantar o que a gente vai fazer nas próximas aulas, que a gente vai utilizar o método post para atualizar o produto e tudo mais, eu vou fazer um request, ponto, method, vai ser igual a get. Se o método for igual a get, a gente faz isso daqui. O que a gente vai fazer? Vamos filtrar por um produto. Então, produto, ponto, vai ser igual a produto, com P maiúsculo, que referindo a classe, né? Então, produto.objects.get. Quero pegar um produto. Qual produto? Onde o slug dele seja igual ao slug que eu recebi na URL como parâmetro. Então, slug. Perfeito. Agora, eu quero criar um formulário. O que eu quero fazer? Basicamente, se eu der um print aqui, você vai ver que eu já tenho o produto aqui. Então, se eu acessar meu Firefox, cliquei aqui em acessar, repare que no meu terminal, ele me mostrou o produto torneira Docal quente e frio, exatamente como era o esperado. Só que agora, eu quero exibir um formulário com os dados já preenchidos, para que o usuário, por exemplo, quando ele clicou nesse produto, se ele quiser alterar, por exemplo, o preço de compra agora, o preço de compra vai ser outro. Então, ele pode alterar os dados desse produto, pode deletar esse produto, pode ver as informações desse produto e assim por diante. Então, o que eu quero fazer? Eu poderia fazer, como a gente já fez, por exemplo, no projeto do Mecajato, onde eu faço uma requisição via Ajax, seleciono o produto. Ou, por exemplo, eu simplesmente crio um formulário no HTML mesmo, crio os inputs, crio cada um dos inputs. Input com o tipo text, que vai ser o name e nome, o input do tipo text, que vai ser a descrição, e assim por diante. Poderia fazer isso no HTML, mas o Django traz um conceito de formulários muito importante e muito utilizado. É um conceito assim tão importante que nós temos um módulo só para isso dentro da Python Fun, é um módulo extremamente completo. O que a gente vai conseguir ver aqui na aula de hoje também não é tudo que você pode imaginar sobre formulários, obviamente vai ter muita coisa mais para a gente aprender, mas assim, não dá para eu trazer aqui simplesmente nessa aula uma aula inteira sobre formulários. Então a gente vai ver o básico, o inicial ali, de como trabalhar com os formulários do Django para renderizar sem ter que utilizar o HTML. Então como que a gente pode fazer isso? É muito simples. A gente vai trabalhar com os forms, existe os forms e os model forms. Os forms a gente pode definir os campos com Python. Falar, esse campo aqui vai ser um char field, vai ser um text field, vai ser um number field, os campos do HTML. Ou eu posso utilizar um model form. O model form ele vai se basear em uma model para de fato criar um form. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou vir aqui em estoque e vou dar um new file e vou chamar de forms.py. Aqui dentro a gente pode importar os forms, então Django, import forms. E a gente vai precisar também, forms.
Beleza. E a gente vai precisar também, nossa, quer importar o from share ali, né? Beleza. Nós vamos precisar do forms e nós vamos precisar do from.models import produto. E agora eu vou criar uma model form. Vou criar uma class, vou chamar esse formulário de produto form. Poderia dar o nome que eu quisesse, eu vou chamar de produto form. Ele vai herdar de forms.modelForm. Ok. O model form, eu simplesmente vou criar uma class meta, uma class dentro de outra class, vai ser a classe de configuração, meta, e aqui eu vou passar para ele o model, ou seja, é para o Django criar um formulário baseado em qual model? Produto. Certo? E agora eu tenho que passar os fields. Porque imagina o seguinte, aqui nós temos nas nossas models alguns campos, nome, categoria, quantidade, preço, preço de venda, mas pode ser que em algum caso eu não quero todos esses campos dentro do meu formulário. Se eu quisesse filtrar os campos, eu poderia colocar lá nome, descrição, e etc. Somente os campos que eu tenho interesse. Se eu quiser todos os campos, o que eu posso vir aqui e colocar um dunder all dunder? Isso significa, olha, crie um formulário para mim, baseado na model produto que eu criei e com todos os campos dele, desde o slug e assim por diante, tá? A gente poderia colocar um exclude aqui também. Se vocês tiverem interesse, dar mais uma olhada, vocês podem simplesmente vir aqui no base model form e dar uma olhada em como que isso daqui funciona, quais são os parâmetros que recebe, o initial aqui que a gente vai utilizar nessa aula, sim, tem muita coisa que a gente pode criar e trabalhar aqui, então é sempre bom vocês tentar dar uma lida, entender como que o Django funciona, eu sempre recomendo isso para os alunos da Python Full, tá? Recomendo para vocês também, obviamente. Ok, criamos esse formulário, isso significa que a gente não vai mais ter que trabalhar com os formulários do HTML, eu não vou precisar criar input na mão, não vou precisar criar o name, type, text, etc, o que nos economiza muito tempo. Então, só com essa linha de código, eu criei todos os campos de um formulário HTML que tem dentro de produto. Imagina fazer isso daqui em HTML, quanto tempo levaria, tá? Então, assim, é sempre útil fazer dessa forma. E agora, eu quero que vocês façam o seguinte. Aqui, a gente não vai dar mais um return HTTP response. A gente vai dar um render, um return primeiro, né? Return, render, vai receber request, vai renderizar um template chamado produto.html, acho que tá legal. E aqui no context eu vou enviar form, já vamos enviar já. Form, form. Essa variável form não existe, então eu vou criar ela. Então vai ser form, vai ser igual a produto form. Vamos ver se ele já vai importar pra gente. Será que importou corretamente? Produto form, importou certinho de estoque. Aquele, o VS Code importou de uma forma não tão interessante, né? From.forms eu prefiro dessa forma. Ok. Beleza, produto form, instanciei e agora eu passei esse formulário para cá. Isso significa que quando eu criar um template new file, vou chamar aqui de produto.html, como eu passei no render, e aqui eu vou colocar um h1, /h1, aqui produto, e aqui eu vou colocar um form. Então agora eu vou abrir a tag de print do Django e vou escrever form. Por que form? Foi como eu passei aqui a chave do dicionário, eu chamei aqui de form, então eu tenho que passar dessa forma. Quando eu fizer isso, a mágica já acontece. O Django vai criar todo o HTML para mim, todos os campos, prontinho, ó. Nome, a categoria, a quantidade, o preço de compra, o preço de venda e o slug. Então eu poderia digitar aí cada campo, ó, já selecionado da forma ideal. Então, por exemplo, o nome, lá no meu banco de dados, se eu mostrar para vocês, vamos dar uma olhada aqui em models. Ele era um char field. Para o HTML, o Django converteu para quê? Um text. Beleza? O categoria, deixa eu pegar a setinha aqui. O categoria, ele era uma chave estrangeira, então eu posso selecionar vários. Ele converteu para um select, exatamente como esperado. A quantidade, ele já era um integer field lá no Django, e aqui ele converteu para input do tipo number. Então ele já faz a conversão exatamente da forma na qual eu esperava, tá? Só que aqui tem alguns problemas. Esse formulário não está estilizado, mas se você está com medo, alguma coisa cai, o formulário só dá para fazer dessa forma, utilizando as formas do Django, não. A gente consegue personalizar todo esse formulário da forma que a gente quiser. Isso aqui é extremamente personalizável. A gente vai até fazer isso nas próximas aulas. Mas o principal que a gente precisa fazer nessa aula é que quando eu cliquei no produto torneira do qual quente frio, eu quero que os dados já venham preenchidos aqui para mim. Eu já que venho aqui no nome que esteja escrito torneira do qual quente frio. Na categoria, já vem a categoria dele, a quantidade, preço de compra e o slug, ou seja, todos os dados eu já quero que venha pronto para mim. E para fazer isso, a gente precisa fazer algumas configurações.
Eu preciso passar aqui, dentro do form, o initial. Initial vai ser igual, e aqui esse initial recebe um dicionário, com os campos de cada elemento HTML que eu tenho lá, e é o mesmo nome que nós temos aqui no módulo, então nome, categoria, quantidade, preço de venda e slug. Então, por exemplo, se eu passar aqui, o primeiro parâmetro eu vou passar o nome. Então, o nome, o campo nome, já vai começar escrito Caio Sampaio. Sampaio. Quando eu faço isso, venho aqui, pressiono o F5, o Caio Sampaio já veio preenchido. O campo nome veio escrito Caio Sampaio. Fala, Caio, mas eu não quero que venha escrito Caio Sampaio. Eu quero que venha já com o nome do produto. Você poderia falar, Caio, vou colocar aqui então produto, que é a minha instância de produto, ponto nome. Aí vai vir com o nome do produto. Pronto, nome. Vem aqui, dou um F5 agora sim, torneira do qual quente e frio. Se eu volto para cá e clico no produto 2, por exemplo, aqui começou com o produto 2. Aí você vai falar, Caio, pronto, é só eu criar cada campo aqui para o dicionário. Então a descrição, a gente vai criar a descrição, vai ser igual a produto, ponto descrição. O preço de venda vai ser igual a preço de venda, vai ser igual a produto, ponto preço de venda. Tá, isso funciona sim, só que não é a melhor forma de ser feita, até porque seu código vai ficar extenso e você vai estar reescrevendo um monte de coisa. Então, o que a gente pode fazer? Observe o seguinte, o produto aqui, ele é uma instância das minhas models. E as minhas models, eu quero que vocês separem aqui de produto, model, vamos ver se eu consigo encontrar aqui para você de forma rápida. Cadê? Bater no olho. Preciso achar um Dunderdict aqui. Cadê? Então, deixa eu pesquisar, né? Vai ser mais fácil. Aqui, Dunderdict. Aqui, base.dunderdict. Aqui, beleza. Aqui nós temos... Não é esse Dunderdict que eu preciso, não. Aqui, o object. Ou seja, todas as models, ela deriva de object. E os objects, ele tem um atributo que é chamado Dunderdict_Dunder. E ele é do tipo que é um dicionário, onde a chave dele sempre vai ser uma string e o valor dele pode ser qualquer um, ou seja, n. A gente pode acessar esse atributo de cada instância nossa. E esse atributo vai nos devolver o seguinte. Cadê as minhas views? Vai me devolver um dicionário com esses dados. Então, se eu acessar produto, vou até dar um print aqui, na verdade, né? Tirar esse initial daqui para não dar erro. Produto, print primeiro, print, produto, ponto, Dunderdict, Dunder. Repare que quando eu acessar aqui meu Firefox, dar um F5 e voltar aqui, ele me printou aqui, de fato, o dicionário na qual o meu produto possui, dos dados. Então aqui tem um state, que é basicamente uma model state aqui do Django, e depois tem lá o ID, o nome, categoria ID, preço de venda e o slug dessa seguinte forma. Então aqui no initial eu posso passar dessa forma, initial vai ser igual a produto.dunderdict_dunder. E com isso, acredito eu que vai funcionar corretamente, sem nenhum problema. Vamos testar, né? Beleza. Tá. Aqui é initial. Beleza. Ficou 2 igual, é um só. F5. E beleza, agora funcionou. Produto, a quantidade não veio, a categoria não veio. Tá, a gente já resolve isso. O produto, ele veio aqui com o nome do produto espaço 2, quantidade, preço de compra, preço de venda, o slug, só a categoria que não funcionou. Por que que não funcionou? Aqui no dicionário dele, quando a gente tinha printado, ele tinha uma categoria, né? Deixa eu ver. Aqui, categoria, underline. Ah, tá. É porque aqui no dicionário, ele está chamando de categoria -id. E o form, ele espera apenas a categoria como chave do dicionário, que é igual tá aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte para facilitar isso daqui. Vamos criar um data, vai ser igual. Aí, essa variável data vai ser igual a isso. Depois, eu crio um data. Na posição categoria, ou seja, eu vou criar a posição categoria, vai ser igual a produto.categoria. Isso aqui vai retornar o id.id. Aí, beleza. Agora eu tenho a posição categoria, exatamente como o formulário espera. Eu venho aqui no data, passo o data para cá, dou um F5 aqui. E não funcionou ainda.
Ah, beleza, é que eu não tinha dado um Ctrl F5. Dei o Ctrl F5 e tá lá. Produto 2, categoria cimento, quantidade 10, o preço de compra é esse. Vamos entrar aqui no torneira do call, beleza. Torneira do call, tal, categoria torneira, quantidade 50, preço de compra 60 e assim por diante. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu queria fazer com vocês na aula de hoje. Organizar esse template aqui, deixar em colunas. Essas imagens aqui tá ficando estranha porque eu não tô passando o tamanho certo da imagem. Quando a gente faz o processamento, a gente sempre redimensiona, né? Então, se a gente pega uma imagem que era retangular e transforma ela em uma imagem quadrada, ou a gente vai cortar um pedaço da imagem, que é uma forma de se fazer, ou a gente vai deixar a imagem distorcida. Aqui a gente prefere deixar distorcida. Se você preferir deixar o processamento da imagem de outra forma, fique à vontade, tá? Então, vou pegar imagens. Essa daqui imagem ficou legal, porque ela já era quadrada, tá? Então, quando a gente redimensionou, ficou mais interessante. A gente aprendeu a utilizar os slugs, sobrescrevendo o método save, utilizando eles dentro da URL, buscando por um produto e principalmente aprendemos de novo aqui a trabalhar com os formulários e popular um formulário a partir de um objeto que a gente já tinha utilizando o DunderDict, que é uma forma muito mais fácil que a gente criasse aquele dicionário como eu estava mostrando para vocês na mão. Mas de resto é isso, vou colocar todo esse código aqui no GitHub, então se você não conseguiu acompanhar, alguma coisa do tipo, dá uma voltada na aula, acessa o link no GitHub para você ter acesso a todo o código aqui da aula de hoje, certo, pessoal? Espero que essa aula aqui tenha sido muito proveitosa para todos vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, dar um comentário aqui com alguma sugestão, Caio, faz isso, faz aquilo, não gostei disso, gostei daquilo, pra gente saber como que tá o interesse de vocês sobre o projeto, se vocês estão fazendo, o que vocês gostariam de ver nesse projeto, o que vocês gostariam de não ver nesse projeto, e assim por diante, certo, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e até a próxima, tchau, tchau, te vejo na segunda-feira.